E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo Delmondes. Estou mais uma vez aqui com meu amigo Fernando Cauê, o Reginaldo, pra gente poder falar sobre assuntos relacionados a machezas e masculinidades no nosso podcast. Tadinho, tá difícil ser macho. E mais uma vez a gente tem aqui um convidado ilustre, uma pessoa que está aqui para nos ajudar a não falar tantas besteiras, ou falar tantas besteiras quanto, ou falar mais besteiras ainda, é o Luiz Gustavo Reis. O Luiz, historiador, professor de história, escritor, uma pessoa engraçada, uma pessoa que está aqui para nos ajudar a falar de um tema que vai ser muito legal, hein? Então, Luiz, antes de tudo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente. De antemão, já te peço desculpa, porque a gente vai falar merda mesmo. E aí, assim, fica à vontade para corrigir a gente, fica à vontade para falar que a gente tá errado, que a gente tá aqui para aprender mesmo, cara. Seja bem-vindo e dá um oi para nossa audiência e se apresenta para o pessoal, por favor. Boa noite, olá pessoal. É um prazer trocar uma ideia aqui com você, Léo, com você, Fê. Agradeço imensamente o convite. Não sei se tem alguma contribuição a dar, mas tenho certeza que será uma prosa muito, muito divertida e é uma alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. E Reginaldo, me conta como é que tá sendo ser macho essa semana, rapaz? Cara, é uma semana dolorida, dolorida pro hétero macho cis normativo, né? Eu finalmente comecei a movimentar meu corpo, ouvi o médico, né? Minha cunhada não é físio, é educadora física, essas coisas aí, me passou treinos para cuidar do meu joelho ruim, para cuidar da minha pança grande, para cuidar da minha saúde agora que eu tô quarentando, né? E tá sendo muito dolorido. Dói, cara. Dói, eu entendo. Agora eu até entendo por que as pessoas postam todo dia que vão na academia. Eu entendo. É uma vitória real. É uma micro. A gente tem que celebre as micro vitórias. Celebre a vitória do trabalhador brasileiro diária. Então, realmente, cara, todo dia que eu consigo fazer meus exercícios pro joelho aqui, pra pança, pra coxa, é uma vitória, eu me sinto vencedor, mas é dolorido ser macho, hein? Tem que pensar nisso. Metamorfose, não, metabolismo. A pança já tá maior do que era antes. Né? O joelho pediu arrego já faz anos, né? Então, olha, é difícil mesmo essa história aí. Parabéns vocês, parabéns. Eu sempre critiquei vocês aí, do corpo, vocês que são do rádio de academia. Vocês são vencedores também. Trouxa sou eu. Reginaldo, eu tava falando, né? Primeiro, você tá certo. É um caralho, né, mano? Nossa, velho, eu tô lendo um livro que chama The Let Them Theory, né? Que fala sobre situações, né, humanas aí, né, a nossa sensação de controle. A gente quer o bem para outra pessoa, a gente quer que outra pessoa treine, a gente quer que outra pessoa procure um emprego melhor, faça as coisas, porque a gente acha que a gente é dono das respostas de tudo, né? E aí, ela tava falando sobre essa parte aí, né, que é a nossa recompensa de curto prazo versus a recompensa de longo prazo, né? Porque, na verdade, velho, é um caralho. A gente é cabeado, nosso cérebro, para procurar recompensa de curto prazo, né, cara? E aí, literalmente, levantar do sofá e treinar. Gozo, né? A gente quer o gozo rápido, né? Alegria. Exatamente. É uma dor, cara. É uma dor física. É uma dor satanística. Então, parabéns, você é um vencedor, Reginaldo. O Luiz, eu tô ligado que você também vai pra academia todo dia que eu vejo lá no Instagram, não vai não? Eu também entrei nessa moda, né, na indústria fitness, né, que posta foto no Instagram para se dizer saudável e que está cuidando do corpo. Mas esse fenômeno do nosso tempo é maluco, né? Porque você não tem, são poucas as pessoas que escapam, né? Há um apelo que a pessoa só é saudável se for à academia, se comer determinadas coisas. Enfim, tem vários checklists a serem cumpridos, assim. Então eu sou filho do meu tempo, então eu também não escapo muito disso, né? É que de fato né? Assim, de fato a gente fica mais saudável. Luiz, eu tô com 41 anos de idade agora, rapaz. Certo. E aí, velho, o negócio que é maluco, assim, os meus joelhos, rapaz. Eu lembro muito da música do Rapa. Eu realmente penso se meus joelhos não doessem mais. Porque eles
dói! É um caralho. E a gente realmente precisa fazer exercício, alongamento, os caralho. E eu odeio muito. Né? E tem que fazer, cara. Porque é isso, né? Senão vai chegar aqui nos 45, eu já não vou ter mais mobilidade para levantar dessa cadeira, cara. É um cacete. Aí você vê que o drama já faz parte aqui, né, Luiz? O drama, o pessoal é bem dramático. E eu tenho que compartilhar com vocês que eu fico muito feliz de trazer o Luiz aqui, gente, porque sabe que para mim trabalhar é muito difícil, né? Eu já sempre aqui há um ano falando para vocês como é difícil para mim a vida do proletário. Se fosse bom, chamava praia, não chamava trabalho. E o Luiz, eu conheci ele, mano, há 11, 12 anos atrás, no primeiro trampo que eu tive na vida, que foi mais tranquilo, que eu falei, caramba, cara, não é que o trampo pode ser legal, né? Eu dei a sorte de um amigo meu que também é historiador, era chefe de um setor numa editora de livro, e ele precisava de alguém que tivesse trabalhado com contratações e parcerias, e é muito pouco do que eu faço hoje, parcerias, né? E que falasse inglês, mano. E eu fui trabalhar na editora da Universidade de Oxford e conheci o Luiz lá. Que você fazia lá? Conta pra mim, já pra contar um pouco da sua história já também, Luiz. Ah, legal, Fê. Pô, pois é, faz tempo já que a gente se conhece, né? E é curioso, porque quando eu te conheci eu não tinha cabelo. A minha história capilar é o inverso. Quando eu te conheci eu era careca, agora eu tenho cabelo. Então, geralmente o tempo passa e o cabelo das pessoas cai. O seu também cresceu, né? Curiosamente, o seu cabelo era mais curto e cresceu. Enfim, eu entrei, é curioso também a minha trajetória no editorial, porque eu estava na universidade, no último ano da universidade, e eu trabalhava em um banco. E uma pessoa me convidou para trabalhar como assistente editorial, acho que esse era o cargo, nos materiais de história. A Oxford tinha acabado de chegar ao Brasil, eles estavam lançando ali uma série de materiais, e aí essa pessoa me convidou, falou, olha, você está no banco, desperdiçando talento, você sabe você conhece um pouco do riscado, né? Então vem trabalhar aqui como editor assistente. Falei, pô, mas eu nunca trabalhei com isso. Ela, não tem problema, entra aí, a gente vai aprendendo conforme as contingências. E aí foi o início da minha carreira como editor. Então eu comecei, na verdade, como assistente editorial, e aí eu trabalhei e passei por outras editoras, trabalhei como editor de história, cheguei ao último escalão lá, né, na hierarquia de edição, saí porque eu queria entender como era o mundo da escola, eu trabalhava na educação, então eu decidi mudar de fronte, mas continuar na mesma guerra, né, na mesma batalha, então eu continuei na educação, mas eu saí da educação na produção e edição de livro didático para trabalhar como professor. E aí a editora onde eu trabalhei pela última vez me convidou, depois que eu saí, para ser autor. Então eu deixei de ser editor e hoje eu sou autor de livros didáticos. Então é bem bacana, assim, porque olhando para trás, eu nunca imaginei estar nesse lugar, assim, né? E não que seja um lugar de glória, não passa por esse lado. Mas estar nesse lugar de escrever livros didáticos e ver como esses livros didáticos funcionam ou não efetivamente na sala de aula. Então é um lugar bem bacana, assim. Me considero um privilégio, assim, estar nesses dois frontes, né? Na mesma batalha, na educação, mas nesses dois frontes, no livro didático e como professor na sala de aula. É da hora. Você sabe que é muito. Só um parênteses aqui, Léo, aí você já pode puxar para o tema, que eu também já vou puxar. Porque o Luiz, gente, está lançando um livro agora, que foi o mestrado dele, lançou agora, né? Mas trabalhar em editora, eu trabalhava antes com logística e com comércio exterior. E não era minha cara, claramente, acho que vocês me conhecem, não deve ser minha cara, fazer planilha para os outros. Então foi lá na editora que eu comecei a ter um sistema de trabalho mais leve, né? Eu comecei a trabalhar fora do sistema mercadológico, lógico que era mercadológico, mas, desculpa, no sistema, como dizer, com logística, aquele bem de firma, né? Bater cartão, né? Aquela coisa bem engessada, você tem que produzir tudo. Cara, trabalhando na editora foi o primeiro lugar que eu consegui, pude ir de bermudas, estava com calor, porra, pude ir de bermuda.
né? Foi o primeiro lugar que o pessoal fazia happy hour realmente, né? E a gente, como trabalhava com livro didático, era muito interessante porque tinha gente de todas as áreas do conhecimento. Então, quando você vai numa empresa, por exemplo, de Comex, onde eu trabalhava, mas pessoal, logística, RI, o que era muito legal, mas ali os setores. Mas não, eu tava almoçando lá e tinha um cara que tinha doutorado em besouro, aí tinha uma outra que era pós-graduada em física quântica. Sabe os bagulho que você fala, eita porra, e eu tinha acabado de sair da faculdade também, e eu ficava enchendo o saco do pessoal no almoço. Mano, mas o que é planeta gasoso? Não, mas por que você tem pós em besouro? Você almoçava com a então. E agora, então isso abriu muito minha cabeça de, tipo, existem possibilidades de trabalho diferentes e mais leves, que não precisam ser daquela maneira que eu conhecia. Então, às vezes, abriu muito uma porta para mim, além de amizades novas, né? E acho que você já pode contar um pouco do episódio de hoje, né? Porque, Luiz, você estava lançando um livro que você falou do seu mestrado. Conta do seu mestrado pra gente, aí o Léo já puxa o papo e aí a gente vai. Ah, legal. Bom, você falou, né, que se trabalho fosse bom, não seria trabalho, seria praia. Mas deixa eu te contar que o historiador tem mania, né, de querer ficar desnaturalizando as coisas. Esse é o nosso papel, né? Em tese deveria, né? Desnaturalizar as coisas. Trabalho tem origem no termo tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura usado na antiguidade, porque o ser humano foi feito para trabalhar, né? O trabalho ele é datado, ele é histórico. Então, para que a gente chegasse hoje, colocasse o nosso despertadorzinho lá todo dia de manhã e acordasse, fôssemos de maneira voluntária ser torturado pelo trabalho, precisou séculos e séculos de porrada, né? Para que a gente naturalizasse que o trabalho é uma condição fundamental e inseparável do humano. Então, você tem razão, é difícil. Alguns não se adaptam, né? Ainda que tentem, né? Mas o tripalho não pegou todo mundo. Mas sim, tem a ver com tortura. Por isso que trabalhar não é. Só quem gosta do trabalho é quem está no desemprego, né? Então, o desempregado ama o trabalho, porque ele acha que o trabalho é aquele lugar em que ele vai se realizar. Enfim, e por falar em trabalho, eu de fato tive um trabalho aí o ano passado, cara, eu publiquei, mas esse é resultado de uma dissertação de mestrado que eu defendi na Unifesp, foi muito bem aceito, inclusive recebeu prêmio, melhor dissertação de mestrado da universidade, etc. E isso acabou virando livro. Virou livro publicado pela editora da Unesp. É um livro chamado A Trajetória de Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas. É um personagem que acabou explodindo aí na mídia recentemente, inclusive eu faço a discussão, inclusive, dessa aparição do personagem, dessa institucionalização do personagem, e é um livro que conta, então, a trajetória dessa pessoa. Ele foi um mestre de obras, viveu em São Paulo entre 1733 e 1811, e ele tem uma presença bastante importante na cidade, porque ele começou a construir obras fundamentais para aquele momento em que São Paulo atravessava. Ele contribuiu aí para a renovação arquitetônica da cidade, para as configurações, inclusive artísticas mesmo, né? A maneira como ele trabalhava a pedra. E é um personagem interessante. Eu não vou me estender aqui sobre ele, mas ele foge daquela visão cristalizada que nós temos da escravidão, como se fosse um sistema exclusivamente violento, unilateral, em que o escravizado é submisso, e que não tem aí agência, né? Não é um sujeito histórico. Pelo contrário, Tebas é um personagem que se alfabetizou. Então, enquanto os seus donos eram analfabetos, ele se alfabetizou. Então, veja, é um dado que mostra um escravizado que sabia ler e escrever, um escravizado que casou, teve famílias, teve filhos, teve netos, conviveu com os netos, conquistou a sua própria liberdade. Logo depois, ele mesmo compra escravizados. Então, tudo isso rompe paradigmas sobre
uma história da escravidão que está muito consolidada no nosso imaginário e que por meio desse personagem, da trajetória desse personagem, foi possível aí dizer, olha, a escravidão é um sistema muito complexo. Então vamos entender na particularidade o que foi São Paulo, né? O parte de São Paulo, parte do que foi a história de São Paulo, a partir da ótica desse escravizado, né? A gente vai, a partir da trajetória dele, reconstruindo o que era ali o mundo escravista de São Paulo no século XVIII. E é curioso, um outro dado, então o cara casa, tem filhos, conquista a liberdade, sabe ler e escrever, compra escravizados, ele processa os seus senhores. Atualmente, há 2 obras dele que permanecem no corpo paisagístico da cidade, né? Em São Paulo, ali na Rangel Pestana, na Praça da Sé, tem o Poupatempo, ali na Rangel Pestana. Na frente do Poupatempo tem uma igreja chamada Ordem Terceira do Carmo, do lado do não sei o que da Fazenda, esqueci o nome. Mas é a Ordem Terceira do Carmo. Aquela fachada da igreja, que permanece até hoje, foi construída por ele. Então, as pessoas passam por ali e nem se dão conta. É uma igreja. Quem construiu? Quem construiu foi um escravizado, né, no século XVIII. Do lado da Faculdade de Direito, no Largo São Francisco, tem a Ordem Terceira, tem a Faculdade de Direito, tem a Igreja de São Francisco de Assis, e do lado tem uma outra igreja chamada Ordem do Seráfico Pai Francisco. Aquela fachada e outros elementos da igreja também foi construída por esse escravizado. Então são obras que permanecem no tempo, na paisagem, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta de quem a construiu. Então eu estudo a trajetória desse personagem, que daria aí um programa, então vou parar de falar. Que foda. Nossa, Luiz, que foda, que sensacional. Leonardo, olha, mano, é foda, né? Os caras sabem muitas coisas, né? Outro nível de convidado aqui. Então, Luiz, cara, muito legal. Imagino. Antes de tudo, assim, né, sobre o Tripalium, agora tudo faz sentido para mim, né? agora tudo faz sentido, cara. E olha que dado interessante, né? Hoje eu tava indo pro trabalho e eu tava escutando aquele podcast, o Escafandro, né? E eles estavam falando sobre uma tendência que está acontecendo agora muito, né? Que é de golpismo, né? Então, assim, a sociedade brasileira já está muito voltada para atos golpistas, né? E aí, cara, assim, eles fizeram uma pesquisa lá, né, jornalística, que mostra que é tudo aberto, assim, né? Pô, você pode entrar agora lá no YouTube e você ver como que você faz para aplicar golpe de clonagem de cartão, de seja lá o que for. E aí, olha que maluquice, a juventude atual, né, foram nas escolas fazer pesquisa, cara, e eles já não, tipo assim, 70% da molecada não respondeu os trabalhos vistos como trabalhos de sucesso como expectativas de serem alcançadas. Então ninguém quer ser engenheiro, advogado e o caramba. A galera, cara, vai para vários outros caminhos, assim, né? E a galera que tá aplicando golpe é mais a molecada jovem mesmo, assim, tá ligado? Então, tá existindo uma mudança da ética de como se enxerga o trabalho a partir de um ponto de vista de enobrecedor e de definidor de caráter. Tipo, na cabeça dessa molecada, é lógico, tem uma pegada muito de acumulação e de capital, assim, né? Eles olham pro avô, pro pai, né? Que tem esses empregos formais e falam, através dessa forma de ganhar grana, eu não vou conseguir chegar no que eu entendo como sucesso, né, de acúmulo de capital e de bens. Então, foda-se. Então, eu vou aplicar golpe mesmo, vou não sei o quê. Então, assim, essa coisa do trabalho enobrecedor e definidor do caráter tá se quebrando. É uma coisa positiva? Acho que não. Mas, assim, né, por outros motivos, né? Vamos lá, gente, vamos começar. Vamos no tema, senão a gente não entra. Gente, ó, a gente tá trazendo aqui o Luiz, né? Já deu para perceber que o Luiz tem muito mais conteúdo que o Reginaldo. E aí vamos falar, né, a partir desse ponto de vista histórico das especialidades dele, sobre masculinidade e racismo, né, Luiz? Cara, que imagino que você já deve ter, porra, coisa pra caralho pra falar disso, assim, né? Já falou da trajetória aí de um homem preto nos anos 1800 aí, e caralho, sabe, esse shift, cara, do momento, né, entre o escravo e deixar de ser um escravo, para mim sempre foi muito maluco na cabeça, assim, sabe?
Porque eu acho que não ensinam a gente o suficiente. A menos que você vá, né, muito atrás da informação. Pra mim era uma coisa assim, beleza. Lei Áurea libertou os escravos, aí teve aquela coisa lá da galera não ser inserida na sociedade e foram marginalizados. É isso que eu sei, tá ligado? E aí, né, e a partir daí vem essa construção que atualmente né, é marginalizado até hoje. Velho, simplista desse jeito na minha cabeça. Faz sentido? Não, faz sentido, não é simplista não. Mas eu vou tocar num ponto que não é, evidentemente, muito tratado, mas talvez tenha a ver, inclusive, com essa ideia do golpe, da galera não querer trabalhar é, em determinadas funções, liberais ou não, né? Mas quando eu contei que o Tebas, ou quando eu conto isso, né, que o Tebas era um escravizado e depois de se libertar, né, de conquistar sua liberdade, ele comprou outros escravizados, muitas pessoas se horrorizam, né? Poxa, como uma pessoa que saiu daquela situação de violência, né, passa a submeter outros à situação de violência. Da mesma maneira como no trabalho livre, o sonho da maioria das pessoas hoje é enriquecer para que outras pessoas trabalhem para ela. E a gente acha que isso é algo normal, né, natural, é parte do paradigma. A escravidão era parte de um paradigma ideológico, né? Então, assim como acertar na loteria, dar um golpe, não quero ser mais advogado, quero ganhar um dinheiro fácil e colocar outras pessoas para trabalhar, se possível ser um influencer ou um podcaster famoso, né? Quem sabe? Então, porque é Você isso, sabe, né? Luiz, só um adendo. Você sabe que ser podcaster nos anos de hoje é tipo ter uma banda nos anos 2000, tá ligado? A gente tá atrás que a gente não conseguiu ter antigamente, agora nós temos, entendeu? Não é tarde. Evidentemente que eu tô zoando vocês, mas esse mecanismo, né? Então ele se reproduz atualmente. Só que a gente olha para o passado como uma maneira de desbancar, como uma maneira de suavizar as mazelas sociais do nosso tempo. A gente olha para o outro tempo e diz, nossa, que horror, na expectativa de que a gente fez algum progresso. Vou usar esse termo, não gosto dele, mas que teve algum avanço, algum progresso de um tempo para cá. E com isso a gente maqueia as várias iniquidades sociais, né? O trabalho não escapa. A escravidão, o racismo e o trabalho contemporâneo são temas basilares da sociedade brasileira, né? Então, se a gente pensar que o trabalho, o racismo é o nosso tema, mas o trabalho está intimamente ligado ao racismo e as mudanças na ideia do trabalho que se teve. Então, antes, trabalhar era uma tarefa considerada indigna, né? Portanto, nós submetíamos outros a trabalhar. Hoje, o trabalho ganhou uma nova configuração. Então o trabalho enobrece. O trabalho, quem não trabalha se sente até, de certa forma, um pária social. Mas isso também Vagabundo, pode falar. Assistente vagabundo. Quantas pessoas dizem, puta, tô desempregado, eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu falo, mano, tem várias coisas pra fazer, tá ligado? Pode crer, mas é pensar que o mundo do trabalho também ele está desaparecendo. A gente pensa que é só refletir sobre o que são esses avanços na tecnologia, né? Seja nas inteligências artificiais, nas máquinas, que a cada ano que passa, a gente vê aí os nossos governantes. Entra ano e sai ano, o que eles prometem é aumentar as vagas de trabalho, porque anualmente se despejam milhares de pessoas no mercado das universidades ou das escolas, da escola para o mercado de trabalho, e o mercado de trabalho não consegue absorver, porque é uma demanda em que o trabalho está desaparecendo, e o que vai entrar no lugar dele, provavelmente nós não estaremos aqui para ver. Mas a gente pode construir outras alternativas a ele, né? Porque há um mundo a se viver aí longe de um instrumento de tortura que rouba aquilo que a gente tem mais de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Então, que não volta mais. Não, isso é muito louco, mano, porque assim, olha que doideira, né? Eu acho que não existe um momento de transição sem sofrimento. Então, assim, né? Invariavelmente vamos sofrer, porque esse é o paradigma atual, né?
E os instrumentos que estão disponíveis para diminuir a nossa carga, na verdade, só aumentam ela, né? Porque é isso, assim, a gente cria inteligência artificial, que em teoria deveria ser uma coisa que aliviaria a nossa carga, só que na prática, mano, se você fica mais produtivo com a inteligência artificial, significa que você é cobrado por produzir mais. Não que esse tempo de produção vai te deixar, bem, agora eu vou lá jogar um Harry Potter no PlayStation. Não, mano, isso não vai acontecer, tá ligado? Você vai ter mais chibata no lombo, né, cara? Exato. Inclusive, cara, um negócio que, dentro desse gancho, olha que doideira. A gente tá num momento de maior propensão a problema psicológico, né, cara? Perfeito. Tipo assim, a gente falou muito disso, né, recentemente, inclusive, Luiz. Eu tomo Uhum. antidepressivo, Reginaldo tomava até, acho que o Reginaldo desmamou, né, Reginaldo, recentemente. Eu tô sem. Tá sei, mas tomava uma mirtazapina agora há pouco, assim, e aí, cara, olha que maluquice isso, né, velho? Aí a gente, nessa dia, eu preciso produzir, eu não posso parar, eu não posso ter esse momento de ociosidade, porque isso tira a minha caracterização de honra, de valor, né, cara? Que a Sim, gente sim. tava falando um pouco, né, cara? Não, exatamente. E é um apelo sistemático à produção, né? Então a gente permanentemente tem que se sentir útil, produtivo, desaprendemos, inclusive, a valorizar o ócio, a valorizar os momentos de não fazer nada. A gente tem que se manter sempre ativo e produtivo, porque senão, caso contrário, a sensação de ser inútil, de perder tempo. E é um apelo dessa sociedade, né? Essa etapa do neoliberalismo que a gente vive, em que a gente é cobrado sistematicamente a produzir algo. Então, seja subjetivamente, seja materialmente, e aí a gente fica aí nessa depressão, ansiedade, sofrimento. É uma sociedade que produz sofrimento, né? E é curioso. Tempos atrás eu estava vendo uma matéria de pessoas que são viciadas em sofrimento, porque o sofrimento impulsiona as ações da pessoa. Então, a ideia de uma vida, de carregar, de certa forma, um sofrimento, um fardo, se tornou um vício, porque aí abre a possibilidade da pessoa se ancorar em diversos outros elementos para dizer, olha como a minha vida é sofrida, olha como eu não sou compreendido, olha como a vida é injusta, etc. e tal. Olha que muito louco, desculpa te interromper, mas quando você Imagina. falou isso, na minha cabeça já penso o contrário, né, de leigo, não sei o que é, mas tipo, faz sentido porque é só no incômodo e no sofrimento que a gente muda alguma coisa. Se tá confortável, a gente não muda, Pois né? é. No geral, não sei, né? Exato. Só vai mudar mesmo. Aí, quando você falou, você tá vendo alguém que é muito viciado em mudança porque quer mudar e fica no incômodo, mas não, é outra vibe, é uma vibe mais de culpa, não sei, de motivo, de tristeza, melancolia. Exato, porque é isso, né? A gente está sujeito a condições muito peculiares nesse nosso tempo, né? Então, a depressão em nível social, ambição, né? O mecanismo do nosso cotidiano, a gente sempre ambiciona o que não tem. Cara, curioso, a gente estava falando de academia no começo, nessa semana mesmo. Eu estava terminando o exercício na academia e tinha um senhor na minha frente. Ele veio conversar comigo, tava um aparelho da frente, assim. Aí ele falou, eu tô puxando um papo, né? Tenho 81 anos, trabalhei durante 50 anos, eu não consigo ficar parado, então eu venho para academia, porque para mim sempre falta, tá sempre faltando alguma coisa. Então veja como ele está numa etapa da vida em que um momento, em tese, deveria ser um momento em que ele desacelera, em que vê a vida de uma outra maneira, aposentado, 81 anos, mas sempre falta, né? Então sempre vai faltar o dente, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o carro, aquela cerveja, a viagem, etc. A gente é constituído pela falta, nunca está satisfeito. E aí com essa falta vem todos esses sintomas patológicos, né? A depressão é aquela ausência aquele passado que a gente queria que ele voltasse e ele não volta, né? A ansiedade é por um futuro, o que vai ser o meu futuro, o meu trabalho, a minha jornada, etc, etc. Então a gente vai criando essas patologias sociais que, no fim das contas, só nos causam sofrimento, né? É só sofrimento. Cara, Então, e eu queria te fazer uma pergunta que eu pensei agora, ligando com o negócio do trabalho e da questão mental. Você
tem um mestrado sobre a vida de um escravizado, Aham. né? Existe a gente sabe que, né, a história é contada pelo colonizador, a história é contada pelo europeu. Existe algum estudo, história, que fala sobre saúde mental de escravos na época da escravidão? Ou algo nessa maneira? Existe alguma coisa sobre isso? É difícil você chegar a esse nível de detalhe, porque o escravizado não deixou fontes históricas, né? Aliás, ele não deixou relatos, né? Não deixou os vestígios que a gente tem, como você mesmo sinalizou, quando a gente vai estudar a trajetória, por exemplo, de um escravizado, a gente tem que fazer o que a gente fala de ler as entrelinhas das fontes. Quais são os documentos que a gente pesquisa? A gente pesquisa certidão de nascimento, certidão de óbito, mastros de população, que é o recenseamento, recibo que um escravizado deixou. Mas essas questões, o laudo médico, a psicologia, essas coisas são questões da modernidade, né? Então vieram depois, inclusive, né? No Brasil, sobretudo, já é algo mais da virada do século XIX para o XX. Então, tratar de saúde mental, inclusive esse é um tema da nossa época, né? Ele é fruto dessa sociedade individualista, competitiva, burguesa, meritocrática que a gente vive, né? Ou seja, essa sociedade neoliberal. Então, esses temas, saúde mental, terapia, essa profusão de mecanismos que a gente utiliza para cuidar da nossa cabeça, ele se agravou com um fenômeno chamado neoliberalismo, que é também datado, né? Chegou no Brasil em 1990. Então, transpor isso para um período da escravidão, isso incorre naquilo que os historiadores chamam de quando você traz o período atual para o período passado, eu vou lembrar o termo anacronismo, anacronismo histórico. Saúde mental é algo do nosso tempo, é datado, nós temos as condições históricas que nos propiciam falar desse tema, pelo trabalho, pela família, pelo relacionamento, pelas redes sociais, por uma série de elementos que constituem o nosso tempo. Saúde mental no século XVIII, XIX, XVII, XVI, não é um tema, pelo menos até onde eu sei, não é um tema que transitava ali nos meios em que as pessoas... Não era um assunto entre as pessoas. Ok, faz sentido que saúde mental não. Mas eu imagino que os europeus deram alguma desculpa falando de trabalho com a África escravista, tá ligado? Ou que o negro trabalhava mais, ou que era mais forte. Eu não sei. Mas ele deve ter arrumado uns estudos lá pra falar que o trabalho pro negro era melhor do que pro branco. Você entende o que eu quero dizer? Entendi. O que você está perguntando é por que se optou pelo trabalho do africano, do negro, que depois foi um trabalho escravizado, um trabalho indígena no primeiro momento, e por que não o trabalho branco, do homem branco, da pessoa, né, do branco. Porque E não só trabalho... se optou, assim, que no sentido que eles eram desculpa pra fazer, entendeu? Aí inventaram estudo, inventaram ciência, inventaram umas coisas, entendeu? Entendi. É porque, bom, isso volta àquela nossa conversa inicial, o trabalho era visto como indigno, né? Então, quem trabalhava, e aí não era só o negro, evidentemente que a população majoritária era negra, mas existiam muitos brancos pobres, né? A gente costuma olhar para o passado e ver, então existia uma sociedade que existia então só opressor e oprimido. Então era só o negro oprimido e o branco opressor. Isso é uma redução da complexidade do que era aquela sociedade. Embora majoritariamente fosse a população negra que trabalhasse, havia outras camadas intermediárias formadas por brancos pobres, mestiços, indígenas, que também trabalhavam, e era o trabalho livre, mas o trabalho era algo considerado como indigno. Portanto, quem trabalhava na sociedade é quem não tinha poder. Quem tinha poder não trabalha. Quem tem poder coloca outro para trabalhar para ele. E a justificativa para responder aí a sua pergunta de maneira bem rápida, a gente pode se aprofundar se vocês quiserem, né? Tá fugindo do tema, mas que isso ele está perpassado. Mas a justificativa para a escravização do negro é uma justificativa, primeiro, econômica,
porque o tráfico de escravizados era muito rentável, o trabalho escravizado era muito rentável. Então, se ganhava muito dinheiro escravizando seres humanos. Você sair daqui, do Brasil, da América Portuguesa, né? Vou chamar de Brasil, mas não era Brasil, era chamar de América Portuguesa. Então, sair desse território, trocar cachaça, armas por seres humanos em Angola, em Moçambique, no que hoje é a Nigéria, trazer esses seres humanos para esses lugares, né? Para Recife, para o Rio de Janeiro, para São Luís do Maranhão, para Buenos Aires, e vender esses seres humanos era um comércio extremamente lucrativo, dava muito dinheiro. Então a justificativa era econômica. Depois tinha uma justificativa religiosa que era lá chamada maldição de Cã, que aí é uma longa história, mas era também uma justificativa religiosa. Depois, que inclusive um deputado, acho que era deputado federal, recentemente, há alguns anos, citou, olha, os africanos são descendentes de Cã, por isso são amaldiçoados por Noé e por isso sofrem. Então, entende? Era uma justificativa que existia lá no século XVI para a escravização dos africanos, mas que ainda está no imaginário, né? Dizendo, olha, a África é assim porque escravizavam seus próprios irmãos. É uma simplificação do que foi aquele processo. E só depois veio o racismo, entende? O elemento, a cor da pele era um elemento, mas não existia racismo. O racismo, ele é também datado, já que você comentou aí da ciência. O racismo é um dado científico. Então, ele nasce no século XIX, com um cara chamado Conde de Gobineau, na França, naquele contexto da virada dos 1850, 1860, em que a raça passa a ser um elemento que a ciência, que passa a ser um elemento da ciência para se justificar e sistematizar a hierarquia entre seres humanos. E aí se sistematizou a ideia de que, segundo a ciência, existem raças superiores e raças inferiores. Então, o negro, evidentemente, quem está falando é um europeu, né, lá da França, o negro é inferior. E quem é superior é o branco, o europeu, etc, etc. Aí cria-se a ideia de racismo. Mas antes disso, o racismo, de uma maneira científica e sistematizada, não existia. E aí muda-se, inclusive, a história do negro no Brasil a partir desses elementos, porque depois vem a pós-abolição, que o Léo comentou. E aí cria-se uma série de medidas para impedir que a população negra tenha aí oportunidades, que é o que a gente chama, Léo, para entrar no tema e não deixar você aflito, de racismo estrutural, que é um tipo de racismo enraizado nas estruturas da sociedade, então nas leis, na cultura, na economia, nas instituições, que fazem com que as pessoas negras tenham menos oportunidades e sofram discriminação, sem que haja aí uma pessoa sem que haja uma medida diretamente racista. Então, diferente dos Estados Unidos, que tinham leis de segregação racial, no Brasil não existiam leis. Nunca existiu uma lei dizendo, olha, os negros não podem entrar em determinado lugar. Mas há um acordo tácito, e isso se chama racismo estrutural, em que não é dito, mas é aplicado, em que as instituições, de novo, o Estado, a economia, a cultura, minam as oportunidades da população negra nesse país. Então, essa é a história, né, ou, aliás, esse é o meu ponto de vista, né, sobre o que é a história do negro no Brasil. Muito foda, Luiz. Assim, cara, é muito legal isso, assim, cara, porque eu acho que a gente, né, tende ao binarismo, né? Às simplificações, né, cara? Quando a gente não tem informação suficiente, a gente tende a simplificações na nossa cabeça. A gente reduz ao que está dentro do nosso campo de visão para poder entrar dentro do nosso entendimento. Né? E é muito legal você falar isso, assim, sobre os trabalhadores livres, né? Sobre o trabalho como uma coisa que não era vista como enobrecedora e tudo mais, né? Não pertenciam às pessoas dominantes ali, assim. E aí, eu queria pegar um pouco desse contexto que você trouxe, cara, assim,
né, falando dessa construção, né, desse momento de integração social e dessa participação, né, na estrutura racista, tal. E a gente é tanto agente quanto agido, né? A gente é fruto do nosso tempo, do nosso meio, do nosso momento. E é muito fácil a gente olhar, né, para o outro assim, muito nesse lugar de putz, meu, esse cara aqui tá num lugar de desprivilégio, então esse cara é o sofredor, né? É, e aí, assim, você falando isso, cara, eu fiquei pensando aqui, né? É, o dominador, ele passa a versão dele, e a versão do dominador passa a ser a versão predominante, né, no caso os europeus, né, sobre o, o negro e tal. E aí agora, assim, a gente tem uma sociedade que é masculinista, né, patriarcado, né, e a mulherada sofre muito com isso, assim, né. O que eu queria te perguntar é como que você enxerga a construção da masculinidade negra no Brasil, né, do seu ponto de vista, e se você vê se você vê diferença dessa masculinidade negra para masculinidade branca. Faz sentido essa pergunta? Não, faz sentido sim, o que você está querendo me dizer, em alguma medida, e talvez seja essa a sua expectativa de resposta, que eu responda que o homem negro sofre mais que o homem branco. Como é o discurso. Eu tô te provocando, tô te Não provocando. necessariamente, porque você se colocou como agente, aí eu fiquei pensando, a mulherada Perfeito. também super sofre na mão do homem, e o homem preto Claro, também, né, tipo, claro. Existe aí, inclusive é o nome do programa, né? Um privilégio ontológico do homem, né? Aquilo que é próprio do ser, né? Então, nas hierarquias sociais e nas hierarquias entre os humanos, a mulher, e a mulher negra especificamente, é aquela que historicamente está na base, né, da sociedade. A gente não há como negar isso. E entre o homem negro, há o estigma, né, da raça, né? A gente vive numa sociedade que a raça voltou a ser um aspecto primordial. Não que voltou a ser como se ela nunca voltou a ser, não no sentido que ela deixou de ser algum dia. A raça sempre esteve presente de uma maneira muito sutil. O que eu digo é que ela volta a ser um discurso na boca das pessoas, na boca de movimentos, de pessoas, de líderes políticos, de representantes de movimentos, e, enfim, passou a ser um aspecto que voltou à tona com muita força nos últimos anos. E aí a questão do homem negro primeiro, né? O homem negro ele está nesse campo em que existe o privilégio por ser homem. É óbvio que existe o privilégio de ser homem. E eu retomo aqui o termo que eu acho bastante preciso: privilégio ontológico do homem. Por ser homem, ele já carrega vários privilégios. E ele está sempre. ontológico, Luiz, desculpa, eu não sei o que significa. Ontológico é do próprio, aquilo que é do próprio ser, aquilo que já é próprio, né? Aquilo que é do homem. Então, nasceu homem, já é próprio dele o privilégio. Entende? Numa sociedade estruturada como a nossa, que é uma sociedade estruturada em hierarquias de gênero, hierarquias de raças, hierarquias religiosas e diferentes matrizes. A escala de hierarquias na nossa sociedade é infinita. Então, existe de fato um privilégio por ser homem e por ser homem negro. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Léo, até para polemizar esse discurso, que geralmente vocês me convidam, mas parte do movimento negro não me convida para esse tipo de conversa, porque eu tenho uma visão que muitas vezes difere do que é esses movimentos. Agora, é também para mim um privilégio ser negro nesse tempo histórico. Por quê? É um privilégio ser negro porque eu posso entender, por exemplo, a publicação do meu livro e a premiação que a minha dissertação de mestrado recebeu, e essa abertura de virar autor de livro didático, de ser professor num colégio de elite, etc. e tal, como fruto do da minha posição como um pesquisador ou da minha formação, mas também a cor da minha pele pode ter sido um cartão de entradas. Por exemplo, para tratar desse tema que vocês me chamaram aqui. Entende? Vocês não chamaram um homem branco para falar sobre racismo, vocês chamaram um homem negro.
Então a cor da pele foi também um elemento decisor na hora de se chamar uma pessoa para tratar de um determinado assunto. Ora, a cor da pele também não pode ter sido um elemento que fez com que eu ganhasse ali premiações pela dissertação de mestrado, livro publicado, por ter sido ser convidado como um autor de uma grande editora. Então, veja, então é um privilégio. Se durante um tempo a raça foi um elemento que barrou a ascensão de parcelas da população, agora ela é esse elemento da vitrine de muitas empresas, da vitrine de muitos lugares e pessoas que dizem, olha, nós temos negros entre nós, né? Os negros agora têm voz. Então, em alguma medida, é esse dualismo, sabe? É privilégio por ser homem, mas também existe um privilégio nesse tempo por ser negro. Porque eu vivo num tempo em que a raça, de novo, voltou a ser esse elemento e a raça passou a ser vitrine para muita gente, né? Tem vários especialistas aí, especialista em antirracismo, especialista não sei o quê, especialista não sei o que lá, palestra disso, palestra daquilo. Há um mercado, tá todo mundo com a sua barraca na feira, querendo vender o seu produto. Então a raça virou aí, um homem negro, e a mulher negra também, da classe média, é bom que se diga que esse assunto é na classe média, né? Esse assunto é aqui, entre nós, que eu digo, do nosso grupo, da classe média. Fora daqui, nas zonas de exclusão, o trabalhador que levanta 4h30 da manhã para ir trabalhar, atravessa a cidade, falar para ele de masculinidade tóxica, de racismo estrutural, está preocupado com outras coisas, né? Preocupado com a sobrevivência. Então, qual é esse... Aluguel, né? Pagar aluguel e comida da criança, né, cara? Exatamente. É isso. Mas, não, agora eu que. Puta, que incrível, né, gente? Ouvir gente que manja é foda demais. É foda demais, cara. É foda demais. A gente cai numa. Da hora demais. Mas, cara, tudo que você tá falando pra mim faz muito sentido de acordo com a nossa vida, né? Mas como não cair? Porque, assim, eu vejo hoje a nossa sociedade vive uma guerra civil aí, vive uma divisão. Vem uma guerra mesmo ali, velada, não tem arma, não tem, mas a gente tem dois planos bem distintos aí de ideia, até de educação, até de ideia de um monte de coisa, né? E como. Porque faz muito sentido tudo que você falou. Mas como não pegar a sua história ou esse recorte e não fazer tipo um desmerecimento de tudo que passou e não cair na meritocracia? Tipo, você trocar ideia com o Pablo Marçal, ele vai falar que não existe racismo estrutural. Tá ligado? Ainda tá ralando com Nadia hoje, né? Que ainda tem uma galera que, porra, né? Tá ainda... Como é isso tudo existindo junto, né? Porque tá tudo existindo junto, cara. Tá tudo junto acontecendo, não anula o outro, né? Não igual, menos, mais. Não, é tudo acontecendo, né? Pode crer, mas eu concordo. Você pode pegar a minha história e dizer o seguinte, olha, se você conseguiu, isso significa que você se esforçou, você mereceu. Então, outras pessoas não fazem porque não se esforçam, não têm intenção. Então, isso não é problema do sistema, é problema delas, né? Essa é uma possibilidade, eu concordo plenamente contigo. Mas existe a outra possibilidade. Trabalhador, né? Oi? Como para todo trabalhador, como toda desculpa para trabalhador, né? Sempre falo que o trabalhador não ralou muito, tá lá de assalariado porque é vagabundo. Exato, perfeito. Mas há uma outra armadilha também. Se a gente quiser escapar do discurso liberal e meritocrático, eu também não posso dizer que, eu sofri, os meus antepassados sofreram na escravidão, então e os meus antepassados sofreram por uma eugenia, por uma política racista, então eu mereço uma cota para entrar na universidade. Percebe que também é o discurso meritocrático. Então, entende? Como fugir dessas coisas? Então, ou como fugir, ou como pensar nessas questões de uma maneira para complexizar esse elemento. Porque quando a gente pode dizer, olha, é a meritocracia, você se esforçou, você chegou, e é uma balela. A meritocracia é uma balela, porque ela funciona muito bem no plano individual, mas no plano coletivo ela é uma falácia. Então, você tira um exemplo de um indivíduo
e faz com que aquele exemplo, como se aquele exemplo pudesse ser expandido para outros. E é uma grande falácia. Só que o discurso também de determinadas políticas que visam olhar para o passado e dizer, olha, temos que criar determinadas circunstâncias para uma certa população, porque essa população sofreu, então ela merece determinadas políticas. Qual é a diferença? O discurso também é meritocrático. Então o discurso também é liberal. Entende? Então como que a gente rompe com esse discurso liberal? Então como que a gente rompe com essas questões? Como que a gente avança? E para mim é muito simples, cara. É de fato muito simples. A gente vive numa sociedade desigual e injusta. E assim é o sistema capitalista que a gente alimenta todos os dias, com as nossas relações, com os nossos trabalhos, com os nossos sonhos. E aí esse sistema ele só é bem sucedido porque a gente o alimenta, saca? Então não haverá justiça jamais, jamais haverá justiça enquanto esse sistema prosseguir. E ele prossegue, como que ele prossegue? Por a nossa adesão, pelo nosso empenho em vencer, embora em pontos diversos a gente queira justamente o contrário. E a gente só consegue destruir esse sistema, e não é o Pablo Marçal, não é o Lula, não é o PCO, o PSTU, não é o Bolsonaro, não é porra nenhuma desses caras. O sistema existe em cada um de nós, ele só funciona porque a gente faz ele funcionar. E a gente só existe um lugar em que a gente pode destruir esse sistema, dentro da gente, abdicando de relações de poder, abdicando do que o poder nos oferece, ou seja, tratando as pessoas com respeito, tratando as pessoas olhando o outro não como um desigual, né? O outro é uma mulher, é um homem, é um negro, é uma mulher, é uma criança, são diferentes, não são desiguais. O sistema capitalista tem uma mônada, né? A mônada, segundo um filósofo chamado Spinoza, a mônada é a menor parte de um sistema, aquilo que segura e estrutura o sistema. O que estrutura o nosso sistema é a desigualdade. O racismo, o machismo, a homofobia, todos esses elementos são desigualdades quando a gente olha para o outro não como um diferente, a gente olha como um desigual. Então ele é um desigual porque ele é negro, ele é um desigual porque ele é uma mulher, ele é um desigual porque... Então, se a gente destrói essa mônada dentro da gente, olha o outro pelo olhar da diferença e não pela desigualdade, o racismo, a homofobia, todos esses elementos que nos hierarquizam enquanto seres humanos desaparecem. Só que o que a gente quer, geralmente, é o poder, a gente quer o negro, a mulher na presidência da República, na universidade, em postos de poder, como se o poder fosse esse elemento basilar para desestruturar uma sociedade que, ontologicamente, para usar o termo que o Léo gostou, ontologicamente é desigual. Ela é própria do sistema de desigualdade. Ora, não haverá justiça no capitalismo jamais. Entende? Então, todas as nossas... todo o nosso empenho para que acabe racismo, machismo e todos esses ismos que foram construídos historicamente numa sociedade como essa é supérfluo. Qualquer um que entrar lá, o que muda é o discurso, né? Eu sei que é fácil chegar a falar, puta, eu quero falar da extrema-direita, eu quero falar da extrema-esquerda. Há mais de 30 anos, um sistema se instaurou nesse país chamado neoliberalismo. E é ele que sucateia as universidades, é ele que sucateia o serviço público, é ele que sucateia a educação a despeito de quem esteja no poder. Os índices de violência, de massacre da população negra, da população pobre, das favelas, só aumenta. O índice de pessoas que saem da universidade com diplomas e vai vender bolo de pote, vai ser Uber, frentista de posto, só aumenta, porque o trabalho está desmoronando dentro de um sistema que nos promete uma série de coisas. Aí a gente tem que tomar remédio mesmo para conseguir dormir, tem que tomar remédio para conseguir ser feliz, tem que tomar remédio para conseguir se relacionar, tem que pegar gente, baixar aplicativo no celular para conseguir ter alguém para se relacionar, porque a gente não consegue estabelecer relações humanas, porque a gente vive num sistema que nos desestrutura emocionalmente.
Mas a gente acha que se num determinado dia na eleição a gente colocar ali uma sigla ou o número de um partido, os nossos problemas vão ser solucionados. Desculpa, caros ouvintes e meus amigos aqui, mas não serão solucionados. Serão solucionados se a gente quiser. O sistema é aquilo que a gente acredita que ele seja. E só funciona porque a gente faz com que ele funcione. Não, ele deschavou, eu tô com vergonha de fazer qualquer pergunta, assim. Tipo, qualquer coisa que eu perguntar é bem basal, tá ligado? Ele deschavou, rolê. Então deixa eu tentar, Reginaldo, porque essas coisas que você me falou deu uma fervilhada no meu cérebro aqui, deu uma fervilhada real, assim, cara. Porque uma que é muito difícil, né, a gente romper com as nossas preconcepções, né? E eu também concordo contigo que o nosso sistema é falido e é uma bosta, né? É, e outra é por quê, né? Da maneira como está estruturada na minha cabeça, é a transformação da sociedade vem através de quem tem poder para fazer com que ela se transforme. Isso é uma merda, né? Porque hoje, quem é que tem poder para poder reforçar as estruturas? É quem já tem elas na mão, né? Então, é Big Tech fazendo lobby para poder reforçar os direitos que eles já têm, é bancada da bala, da Bíblia, do boi, né? Que tem um monte de dinheiro e consegue reforçar as estruturas de poder deles. Beleza. O que eu entendi do que você me falou é que para que a gente mude essa estrutura, a gente precisa deixar de reconhecer as estruturas de poder e partir de um ponto de vista mais, né, individual, entender assim, quem é o diferente e o desigual, né? É um pouco isso que você falou. Talvez se organizando de maneira coletiva para que a gente possa subverter essas estruturas de poder. Só que na minha cabeça, cara, e aí assim, eu posso estar completamente errado, tá? É, o que acontece, assim, se a gente não coloca essas políticas afirmativas compensatórias, né, essa pessoa que não está em uma posição de poder não terá poder para colocar o ponto de vista dela sobre a sociedade e efetivamente fazer a transformação acontecer. Seja a população negra, sejam as mulheres, sejam os umbandistas, as pessoas que não têm poder agora. E eu concordo contigo, de novo, eu não acho que a gente tem que reforçar essa estrutura. Mas eu acho muito difícil a gente quebrar com ela sem colocar em posição de poder pessoas que têm o poder para poder quebrar com ela, sabe? Eu acho, eu não consigo ver como essas associações podem combater o poder estabelecido, porque o poder estabelecido é muito poderoso. Faz sentido? E o branco heteronormativo não vai abrir mão da privilégio, tipo, não vai abrir mão de bom grado, né? Só reforçando o que o Léo falou, e é para provocar mesmo, que eu quero te ouvir, que isso é da hora demais. Porque senão não vem também para uma provocação, alguma coisa, não vai sair de onde estava. Né? Como você falou mesmo, rolou até de escravo querer ser escravista, né? Ser humano, uma merda, a gente é uma merda, ser humano, né? Dentro do mundo existente. Então, eu concordo com o Léo, eu quero te ouvir. Não são importantes essas políticas afirmativas, cara? Historicamente, elas são importantes. Eu não disse que elas não são importantes, né? Elas têm a sua legitimidade histórica. O que eu estou complexizando é os seus derivados sociais. Então, a cota, historicamente, ela é importante, mas ela está dentro de uma ordem, ela foi implementada no momento datado. De novo, vou retomar aqui porque a gente esquece, né? Elas foram implementadas no momento em que o neoliberalismo avança no Brasil. E o que é o neoliberalismo? É a competitividade, é o sujeito se deslocando do grupo, é a individualidade. Então, quando você estabelece uma política afirmativa para um indivíduo, você não contempla o grupo. E aí você faz aquele sujeito, inclusive, se deslocar do grupo. Veja, eu sou um negro que transitou não só que transitou de grupo social, inclusive. Nasci muito pobre, hoje eu não sou mais pobre, eu sou um negro de classe média, que me desloquei do lugar de origem, inclusive o lugar onde eu vivo, parte das pessoas não são negras. Então, veja, eu não sou fruto da cota, mas eu sou fruto bem-sucedido de uma política de um determinado governo, que eu vou chamar de governo gentil, que tirou parte de um grupo da classe dos grupos marginalizados e inseriu na classe média. Quando ele insere na classe média, quais são os valores da classe média? De novo, a competitividade, a ambição,
o medo de voltar para o lugar da onde veio, mas também não consegue subir. É esse colchão que aplaca aí, que minimiza as lutas sociais. Agora, o poder, Léo, para responder a sua questão, o poder ele não resolve questões. O poder é a luta de um contra o outro. O poder não é um mecanismo para resolver questões sociais, políticas e econômicas. O poder, inclusive o poder que é dado para esses grupos empoderados, é frequentemente a luta contra os seus iguais. Eu vou chamar aqui de fracos sociais, porque aqueles que efetivamente têm o poder historicamente constituído e que controlam essa sociedade, esse poder dado aos grupos empoderados, negros, gays, LGBTQI, né, a mais, e negros, esse poder é uma luta contra os seus iguais, contra os seus iguais da classe média, contra os seus iguais que saem das periferias, vão para a universidade, depois voltam para as periferias com discursos que eles aprendem na universidade, e aí querem dizer, olha, agora que eu aprendi o discurso, eu sou o porta-voz, né? Em alguma medida, ele não vai dizer que é o porta-voz, mas ele sabe qual é a receita para aquele grupo que historicamente vive ali com as suas sociabilidades, dizer, olha, não, você tem que votar no partido tal, tem que colocar o candidato tal na presidência, no Senado, na Câmara dos Deputados, porque ele vai fazer alguma coisa para nós. Dentro da ordem capitalista, isso é impossível. Então, precisa existir pessoas negras no Congresso, precisa existir pessoas trans dirigindo empresas. De novo, você tira uma pessoa, um sujeito, desloca do grupo, inclusive abafa a luta daquele grupo que coletivamente poderia fazer outra coisa. Mas aí quando você desloca um indivíduo, e você cria inclusive esses discursos, olha, ele conseguiu, pelo seu próprio esforço, ou aquele que sai, inclusive, do grupo social da qual ele pertencia, era um negro pobre, e agora virou um negro da classe média, ele já nem faz parte mais do grupo do qual ele era oriundo. Ou seja, ele passa a gozar dos privilégios do grupo ao qual ele faz parte. Ele já nem tem mais ligação com aquele grupo, a não ser aquele grupo serve exclusivamente como discurso para legitimar a sua suposta luta para que aquele grupo chegue. Só que para aquele grupo que está lá atrás chegar onde ele chegou, ele precisa abrir mão dos privilégios. Ele quer abrir mão dos privilégios? A classe média é cheia de privilégios. Quer abrir mão do privilégio? Não, a gente olha só os privilégios dos ricos. Os ricos têm privilégios, os ricos têm... E o nosso privilégio da classe média, né? E o privilégio de ter um bairro, de morar num bairro confortável, de ter um meio de transporte, de ter um emprego, de ter uma família, de ter uma casa. Ou seja, os vários privilégios. Mas são poucos os privilégios, mas são privilégios. Só que a gente olha sempre para o outro e a mudança tem que estar sempre no outro. O problema é sempre dos ricos, o problema é sempre de não sei quem. E aí a gente transfere a responsabilidade. E essa transferência de responsabilidade, ela acontece porque eu não quero abrir mão dos meus privilégios e também porque é mais fácil. Eu digo, olha, eu vou lá na urna e voto. Se o cara não fez, se o político constituído não fez, se o diretor da empresa não fez, o problema é dele. Eu lutei, eu segurei faixa, eu fiz campanha política. O cara não fez, mano. Então eu me eximo de responsabilidade. E aí é fácil. De certa forma, isso é fácil. A gente pode criar um monte de discurso para dizer o político tem mais poder. Mas o que eu faço a partir de mim? Certo? O mundo está muito longe de mim. A política institucional está muito longe de mim. Entende? O que eu posso fazer para o Bolsonaro ser preso? O que eu posso fazer para o Lula virar à esquerda, radical? Eu não posso fazer absolutamente nada. Mas o que eu posso fazer com aqueles que estão próximos de mim? Com os meus filhos. Ajudar meu vizinho, né? Eu posso ajudar meu Com vizinho. meu vizinho, com os meus afetos. Saca? Sim. O que eu posso fazer a partir do lugar onde eu estou? Porque senão eu vou passar a vida sonhando com a revolução, com a transformação. Vai chegar quem? Vai chegar o Kofi Annan? Vai chegar o Mobutu? Sim. Porra, vai chegar o Hélio não sei o que lá, o braço direito do Bolsonaro. Vai chegar o Silvio de Almeida. Cara, vai chegar quem for. O sistema está estruturado de uma maneira. Qualquer pessoa que chegar lá vai reproduzir as desigualdades pelas quais o sistema foi balizado. Fudido. Entende? Não,
E aí você me corrige se eu tiver. Reginaldo, não quero te cortar, você quer falar agora. Então você me corrige se eu tiver falando ou entendendo errado, assim, né? É a lógica neoliberal mesmo, né? Porque o que a gente entende né, do ponto de vista social, né? Vamos ter aquela política do como é que é? Vamos primeiro fazer o bolo crescer e aí quando tiver um bolo grandão a gente vai dividir para todo mundo, né? Se a gente injetar dinheiro em quem já tem dinheiro, esse cara vai ter possibilidade de gerar mais emprego. Só que o que acontece na prática é que esse cara diminui os empregos e aumenta o lucro dele. Nesse caso, traduzido como os privilégios, né? Então, o que eu estou entendendo é que a lógica é a mesma, né? A pessoa que se vê como oprimida ou que de fato é oprimida, né? Ela aumenta o bolo dela, mas no momento de dividir, que seria abrir mão dos privilégios, ela não vai abrir mão dos privilégios. E aí, no final das contas, ela vira um, 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 um- alguma coisa para ficar ali na vitrine, né? Enquanto todo O Another Brick in the Wall, virar mais um no sistema. e aí é muito louco, cara, porque por outro lado, assim, né, e mais uma vez, faz parte do meu paradigma aqui, né, é, a maneira como eu concebo a mudança social é através de organização coletiva. Organização coletiva, para mim, é organização política, né, e eu concordo contigo, assim, né, quando a gente tem um representante, muito raramente essa porra de ser representante vai colocar em prática o papel que ele foi designado para representar, né? E aí, assim, uma coisa que está muito fervilhando aqui na minha cabeça, explodindo no meu cérebro, é isso que você está falando, né? Então, o que está próximo de mim, né? Então, parte de minha mudança para eu poder criar associações próximas para poder fazer mudanças coletivas localizadas e depois aumentar isso até um momento que a gente quebra com o modelo que está estabelecido agora? Então, depende do que você entende por política, né? Política, a gente mira sempre a política institucional, como se essa fosse a única forma de política que existisse. Mas a política, na sua concepção clássica, lá para os antigos, a política é a transformação do meio onde eu vivo. Se política é a transformação do meio onde eu vivo, então eu posso operar no meio onde eu vivo. Por exemplo, por associação com outras pessoas, por iniciativa individual. Ora, o racismo não foi construído, criaram uma cartilha racista ou um gás tóxico e espalharam o racismo pela sociedade, num dia se acordou e todo mundo virou racista, todo mundo virou machista. Não, isso foi construído. E aonde foi construído? Foi construído na família, foi construído na escola, foi construído na igreja. Ora, então aonde se desconstrói essas coisas é que a gente vive numa urgência de que as coisas precisam acontecer amanhã. Então vai chegar o Lenin, vai chegar o Stalin, vai chegar quem quer que seja e vai fazer uma mudança planetária do mundo. Sorry. Ou desculpa, né, para não pegar aqui um estrangeirismo idiota. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer por quê? Porque a sociedade está estruturada dessa maneira. E para que ela se desestruture é nas relações cotidianas. Então eu posso ensinar meu filho que é indigno tratar um outro ser humano de uma maneira diferente porque é um negro. É indigno tratar uma outra pessoa de uma outra maneira porque ela tem um gênero diferente do meu. Entende? Então e aí isso vai se espalhando para a sociedade. E aí, meu caro, a gente não precisa esperar o poder fazer, né? Não precisa esperar um terceiro fazer, uma organização fazer. Eu posso fazer. E aí eu faço a partir daquilo que eu considero que é correto. Eu não fico esperando um ser iluminado, um salvador da pátria. Eu faço porque é a maneira como o ser humano que eu decidi ser no mundo. Então, o ser humano que eu decidi ser no mundo não vou chegar num lugar e fazer um discurso contra o racismo. Não, simplesmente eu vou tratar as pessoas com respeito. E pelo exemplo. As políticas de esquerda frequentemente são uma catástrofe porque o que vale é o discurso. Não o exemplo. A pessoa chega lá e faz um discurso brilhante, mas no seu exemplo, no seu cotidiano, ela é o contrário daquilo que ela discursa. Então ela é contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo na via pública. Mas no seu particular, na sua vida privada, ela pode ser homofóbica o quanto a torta e a direita, ela pode ser racista aos montes, pode ser, enfim.
Então, como é que, do meu ponto de vista, que quem sou eu, né, na fila do pão, mas do meu ponto de vista, a mudança primeiro tem que estar em mim. Eu preciso mudar. Então eu vou continuar acreditando nesse sistema. Então, mas você vive nele. Então como que você sai dele? Existem diversas maneiras. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive um professor na universidade que não dava prova, que não dava nota, que não tinha o tal currículo oculto, todo mundo um sentado atrás do outro. Os estudantes chegavam no final do curso, eles mesmos se davam as notas. O curso era no sábado de manhã e vivia cheio. Por quê? Porque as pessoas tinham identidade, identificação com aquilo. Elas tinham prazer de estar ali. Entende? Agora, eu não faço isso no meu colégio. E por que eu não faço isso nesse colégio? Porque eu ainda não acredito nesse sistema. Mas o dia que eu acreditar, a escola tem tantos problemas que o menor dos problemas ela vai. O professor que não faz chamada, o professor que não dá prova, os alunos amam, os estudantes compreendem, os estudantes interagem. Mas a gente fica preso. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que bater o cartão, eu tenho que dar prova, eu tenho que. É sempre é isso que eu digo. A gente se vincula ao sistema. O sistema só funciona. Não existe uma pessoa ali manipulando o poder. Façam isso, façam aquilo. Quem faz isso somos nós, com as nossas. Quando a gente se vincula, quando a gente negocia, quando a gente aceita. E todos nós, indistintamente, até aqueles nossos inimigos políticos que a gente odeia, todos nós, ora somos areia, ora somos azeite na maquinaria social. Somos nós quem fazemos ou engripamos o sistema. Só que a gente sempre fica esperando receitas, fórmulas e salvadores da pátria que nos livrem. Então a gente sempre vai ficar esperando. Então vai passar a vida esperando e sofrendo, porque esse dia não vai chegar, a não ser que você abra a mão de dizer, eu não quero participar disso. Ou participe disso de uma maneira consciente, né? De uma maneira consciente, essa palavra eu também não gosto, mas de uma maneira voluntária, né? A gente trabalha, é uma prisão voluntária. Eu decidi trabalhar 40 horas por semana, porque eu quero consumir. Eu não preciso trabalhar 40 horas por semana para ter comida. Não, eu trabalho 40 horas por semana porque eu quero ter um carro da hora, quero ter um tênis da hora, quero ter um computador, quero tomar a marca de cerveja X, quero fumar o charuto tal. Esse é o preço. Essas são as prestações da nossa ascensão social. Não, é maravilhoso ver isso, cara. Imagina você sair da escola, ô Léo, você da escola um imbecil, aí você tem aula com esse cara, cara. Deve ser muito legal, tipo, que privilégio ter aula com esse cara, né? Pô, que privilégio foi trabalhar com você, Luiz, né? É, o tanto de provocação, o tanto de ponto que você traz, né? Dá pra te ouvir muito, mano. Dá pra te ouvir muito, cara. Luiz, cara, eu curti muito, achei muito legal as provocações. Acho que vou internalizar. Tem muita coisa aqui para eu internalizar, porque é isso, né, cara? Eu acho que no final das contas a gente as construções mentais que a gente tem para formar o paradigma que a gente tem na nossa cabeça levam um tempo para poder englobar outras opiniões, outras formações e aumentar a nossa própria existência. Então, obrigado pra caralho, assim, cara. Achei muito, muito foda, assim, muito foda mesmo, tudo que você trouxe. Eu queria que, por favor, cara, se antes de eu encerrar, passa pra gente aí, passa uma mensagem final pro nosso público, fala das suas redes, fala do seu livro, divulga, cara. São poucos, mas um dia seremos milhões, e aí as pessoas vão comprar seu livro, e aí você será muito divulgado. Obrigado mesmo, viu, Luiz? Caralho, que incrível. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa prosa. E o que eu queria dizer é que para além da dicotomia, né, para além do certo e errado, do automatismo, do concordo ou discordo, do verde e amarelo, do vermelho e não sei o que, etc e tal, existem outras possibilidades, né? Existem outros caminhos. A gente acaba querendo enquadrar o mundo em molduras para facilitar o nosso entendimento, e quando a gente enquadra o mundo em molduras e classifica um ou outro num determinado campo, a gente perde outros horizontes. E o ser humano é um projeto infinito, está sempre em formação, né? Tá sempre, não termina nunca.
se a gente reduzir a nossa humanidade a ideologias, reduzir a nossa humanidade a determinadas molduras, e excluir todas as outras, aí o mundo fica muito chato, né? Fica muito vazio, fica muito pequeno. É, E se eu uma mensagem se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, é pensar a complexidade. Pensamento crítico não é ser do contra, né? Isso é pensamento dicotômico. Pensamento crítico é pensar com a diferença, é pensar com a complexidade. Não é pensamento dicotômico, é pensamento estandartizado, portanto, fascista. Entende? E pensar com a complexidade, pensar com aqueles que pensam diferente da gente, com aqueles que, em alguma medida, discordam, destoam, de uma maneira respeitosa, de uma maneira horizontal, de uma maneira propositiva, sair da superfície. O que a política institucional faz é nos deixar na superfície. Se a gente faz mergulhos mais profundos, a gente percebe que o mundo é esse lugar caótico e fabuloso de se viver. E eu só agradeço mesmo. Não vou fazer propaganda do livro porque não vale a pena, não leio. Mas obrigado pelo convite. Obrigado, cara, genial. Obrigado mesmo, mano. Aprendi pra Valeu, caralho. Privilégiozaço conversar contigo. Obrigado valeu. mesmo, viu, mano? Eu que agradeço. Então, muito obrigado, meus amigos, por terem ouvido esse episódio até o final. Curte, compartilha, comenta, se inscreve nas nossas redes sociais. Tadinho, tá difícil ser macho no X, no Threads, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no YouTube. Quer mandar e-mail pra gente? Manda pra tadinho, tá difícil ser macho, @gmail.com. E Reginaldo, manda tchau pro povo, Reginaldo. Muito legal, porque assim, 80% das coisas que eu ia perguntar pra ele eu não perguntei. Eu acho fantástico como a coisa vai, cara. É muito legal, cara. Mais uma semana aqui com vocês. Fiquei muito feliz. Obrigado de novo, Sorriso. Vocês não sabem, mas o apelido dele era Sorriso, o sorriso mais bonito da editora. E eu queria te perguntar, cara, antes de ir embora, da sua viagem pra Jamaica. Ele foi pra Jamaica, cara. Esse cara foi pra Jamaica, mano. Fala aí rapidinho da sua viagem pra Jamaica, cara. Cara, eu fui viajar para Jamaica, acho que em 2000 e... Puta, eu não lembro a data. 2015, 2016, salvo engano. E foi extraordinário, porque eu estudava uma comunidade ortodoxa chamada Bobo Xante, que é uma comunidade Rastafari, que não tem nada a ver com Bob Marley, com reggae. Então é esse circuito que está fora daquilo que é visível, né? Daquilo que é comercialmente propagado, ainda que se propagado como revolucionário. E passei um tempo nessa comunidade. É um grupo que eles nem gostam de reggae, porque eles dizem que o reggae é a música do mundo, da Babilônia. Os cantores saem à noite para cantar e deixam as suas famílias. Então, eles gostam de um tipo de música chamado Nayabing, não consomem nada que tenha açúcar, não consomem nada que tenha muito sal. Então, vivem distantes, vivem nas montanhas da Jamaica, tem uma outra relação com o trabalho, uma outra relação com a natureza, é uma sociedade muito... tem questões problemáticas, né, como a figura do macho, né, do machismo, esse privilégio antológico do ser macho, mas tem uma proposta muito diferente daquilo que a gente considera reggae, daquilo que a gente olha para a Jamaica e imagina um grande fumacê, né? Mas não. Então, a viagem foi extraordinária, assim, seja do ponto de vista da relação que eu estabeleci ali com aqueles grupos, com aquela comunidade, e também que é um país lindíssimo, né? As praias do Caribe, acho que é um dos lugares mais bonitos que eu já estive, assim, é maravilhoso. Então, se tiverem a oportunidade, tá caro pra caramba a passagem, mas se tiverem a oportunidade um dia de irem à Jamaica, não vão se arrepender, cara. Mas não experimentou o fumo jamaicano? Cara, essa é uma questão. Eu adoro reggae, mas eu não bebo, não fumo, essas coisas. De fato, não. Eu ainda sou, para essa questão, eu ainda sou um racionalista idiota, assim. Então, eu não, coisas que me tiram racionalmente, assim, do meu centro, né? Então, a bebida, o cannabis, etc. e tal. Eu amo o cheiro da maconha, sério. Amo o cheiro, amo. Mas eu não fumo, cara. Não fumo porque
alterar o meu estágio de consciência é algo que eu ainda não consigo lidar. Mas amo Gente, fumo. olha aqui. Pode falar. Mas não, mas eu amo o cheiro, eu não posso ver, assim, que eu gosto de sentir o cheiro, mas fumar eu não fumo. Eu comecei assim também. Tá vendo? É muito bom esse finalzinho, tá vendo? Finalzinho pra fechar a história da Jamaica, muito bom. Boa noite pra todo mundo, até semana que vem. Luiz, obrigado, cara. Léo, seu lindo, maravilhoso. Um beijo pra todo mundo. Muito obrigado, gente. Até semana que vem.